Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre o iPhone 11 Pro, celular que está completando 5 anos de lançado no ano de 2024, mas que muita gente ainda vê como uma opção de compra, se encaixando numa média de preço que a galera topa pagar por um iPhone dos mais antigos. Inclusive, se você está querendo comprar o seu, você pode comprar no link que está aqui na descrição do vídeo, onde você tem não só link do celular, como também dos grupos de ofertas para você ficar por dentro das melhores promoções. O vídeo de hoje é uma análise completa do iPhone 11 Pro para poder mostrar se ele vale ou não a pena para o ano de 2024. E a análise começa agora. Vamos lá? Vou começar essa análise falando do design do aparelho, que tem uma identidade visual bem clara para todos os iPhones, com essas câmeras num formato meio boca de fogão, que foram bastante polêmicas à época, mas que casam bem com o celular ao vivo e dão até um toque de beleza. O celular é bonito e bem construído, tem a proteção de um vidro oleofóbico resistente a arranhões, tanto na parte traseira quanto na parte frontal. A Apple não especifica qual é esse vidro, mas garante que é de boa qualidade. A gaveta do celular só tem suporte a um chip, mas você pode usar um segundo chip de maneira digital via eSIM. O celular tem também proteção contra água IP68, que é a melhor do mercado hoje e permite que você mergulhe ele por até 30 minutos em 4 metros. Mas atenção, a maioria da galera está comprando esse aparelho de vitrine nos dias atuais. E aparelho de vitrine não tem certificação contra água, tá? Só vale para lacrado e usado que nunca foi aberto. Atenção, porque isso é muito importante. Outra coisa importante que eu tenho para tratar é sobre o seu like. Então você que está assistindo o vídeo, caiu de paraquedas, aperta no botão do like, aperta também no botão de se inscrever no canal que está ali do lado e aperta no badalo para não ficar de fora de nenhuma novidade, e tem muita coisa bacana para eu trazer aqui no canal. Agora vamos voltar a falar do aparelho, que é um celular um pouco pesado, principalmente pelo tamanho, tá? Ele é pesadinho, mas bastante elegante e bem bonito. Você sabe que está pegando na mão de algo de qualidade. O fato de ele ser pequeno pode ajudar a quem tem mãos pequenas, já que não vai ter nenhum tipo de problema com pegada. Esse corpo pequeno vai trazer junto uma tela também pequena. É uma tela de apenas 5.8 polegadas com uma resolução um pouco maior do que o Full HD, o que nesse tamanho dá um padrão de nitidez muito alto. A tela fica excelente. O material da tela é um OLED, que é chamado pela Apple de Super Retina XDR, com boa qualidade, e a tela ela tem uma certificação Dolby Vision, o que permite que ela vá muito bem no consumo de conteúdos. O brilho fica em 1200 nits, o que é um bom número, garante que dê para utilizar embaixo do sol sem maiores problemas, e a taxa de atualização de tela fica nos 60 Hz, o que não é um valor alto, e inclusive hoje já vemos taxas maiores em aparelhos muito mais simples e muito mais baratos. No topo dessa tela tem um notch, e esse aqui está bem defasado, porém ele traz embarcado os sensores do Face ID, que é um método de desbloqueio muito rápido e muito seguro, que é utilizado não só para desbloquear o celular, como até para substituir senhas. A Apple confia bastante no item de segurança do aparelho por meio do Face ID. O Notch traz também embarcada a câmera frontal do aparelho, uma câmera de 12 megapixels num conjunto com sensor 3D de profundidade. Essa câmera frontal é acompanhada por um kit traseiro com 3 câmeras de 12 megapixels, uma principal, uma ultra-wide e uma telefoto, combinando para até 2 vezes de zoom. Os benefícios de você ter 3 câmeras próximas ficam muito claros, principalmente na fotografia. As fotos saem muito boas na câmera principal, na câmera de zoom e na ultra-wide. Isso traz uma versatilidade muito grande. As fotos têm bom nível de iluminação, elas têm cores muito próximas do que você está vendo na realidade. Isso me agrada bastante nos iPhones e o padrão de qualidade é muito bom. Nas fotos noturnas se mantém esse padrão. Mesmo em ambientes que não tem tanta claridade, as fotos saem muito boas e com um bom nível de detalhamento, muito pouco ruído. Isso é muito legal. A retrato de pessoas não tem o que falar, tá? As fotos saem muito boas. Porém, nos retratos de objetos, eu acho que a câmera se perde muito fácil. Inclusive tem uma câmera ali só para isso, mas acho que ela não ajuda tanto nesse caso. Nas selfies não tem muito o que falar, tanto de dia quanto de noite, no modo normal quanto no modo retrato. As fotos saem muito boas, poucos vídeos à noite, bom nível de detalhamento e cor muito boa. Nos vídeos a gente tem um nível de detalhamento muito legal, a câmera ela se porta muito bem nos mais diversos ambientes, tem um nível de estabilização
muito bom e se adequa muito fácil, tá? As mudanças. Aqui a gente está num vídeo de pôr do sol que não é um vídeo fácil. A gente tem muita mudança de cor, tem exposição e ainda assim repare que a câmera trabalha bem, com bom nível de fluidez, bom detalhamento e estabilização trabalhando muito legal. Talvez não apareça nesse vídeo, mas o autofoco também é muito rápido nessa câmera. A câmera do iPhone, no geral, ela me agrada bastante. Essa daqui no vídeo grava em 4K até 60 quadros, mas tanto no vídeo quanto na fotografia, essa câmera é muito boa em que pese a idade do aparelho. Bom, galera, essa aqui é a câmera frontal do iPhone 11 Pro, uma câmera que grava até 60 quadros por segundo em resolução 4K. É uma câmera que eu gosto bastante, principalmente da questão da qualidade da imagem, mas que acho que estoura um pouco. Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam da captação de áudio da câmera, como também da qualidade geral da imagem. Se inscreve no canal, já vai comentando e agora vamos falar da parte sonora desse celular aqui. O som do celular é estéreo, saindo por uma caixa localizada na parte de baixo e outra localizada no note do aparelho. A experiência sonora aqui é muito boa. O som é alto, encorpado e muito claro. Então o consumo de conteúdo com som é muito bem feito aqui nesse celular. Não tem entrada para fone, como já é padrão na grande maioria dos iPhones há um tempo. Fone aqui só se for Bluetooth. E a conectividade é 4G. Eu acho que para esse preço de aparelho já deveria ter 5G e ele só foi implantado a partir do iPhone 12, que vem logo depois dele. Aqui também tem presente o NFC, que garante que você possa usar o celular como cartão para pagamentos por aproximação. As opções de armazenamento são de 64, 256 ou 512 GB. 64 eu acho pouco, não tem 128. Então a opção mais viável aqui seria de 256 GB, lembrando que não tem cartão de memória. A tecnologia de transferência de dados é o NVMe, que é extremamente rápida, tem uma comunicação interna e os dados transitam muito rapidamente nesse celular. Um outro item que contribui para a fluidez interna é a memória RAM, que aqui só tem presente 4 GB. Não é um valor alto, mas essa memória RAM ela é muito bem gerenciada e o celular funciona muito bem. Esse gerenciamento vem do sistema operacional, que aqui é o iOS 17, sistema muito leve e fluido, mas que é fechado e não permite tantas personalizações. Apesar de tudo, muito funciona no seu lugar, é um sistema que apresenta pouquíssimos bugs e que gere muito bem a totalidade do aparelho, além de ter um tempo extenso de atualizações. Esse aparelho vai completar 5 anos de lançado, está no iOS 17 e provavelmente vai chegar até o iOS 19, então restam aí 2 anos ainda de atualizações para o nosso garoto. Outra parte que chama bastante atenção é o processador Apple i13 Bionic. É um processador bem potente, a ponto de levar um celular top de linha com apenas 4 GB de RAM e não apresentar travamentos nem nada do tipo. Essa potência permite que ainda hoje você rode no iPhone 11 Pro jogos com uma boa qualidade gráfica e que também com uma boa taxa de fluidez, que lógico não vai ser aproveitado porque a tela não permite fluidez maior que 60 quadros. E mesmo que jogos não sejam um parâmetro para você, o celular que consegue rodar bem os jogos, ele consegue realmente desempenhar qualquer tarefa, tanto em termos de desempenho quanto em termos de multitarefa. Então é sim um marcador bastante importante. E não falta potência no iPhone 11 Pro, apesar do tempo que ele tem de lançado. O que falta aqui é bateria. A bateria do aparelho é um tanque de 3.046 mAh, que sinceramente é pouco. Logo quando você compra o celular, ele até dura bastante, chega ali perto de um dia, mas com o passar do tempo a bateria desgasta e já não é tão grande a quantidade. Você acaba tendo que carregar ele durante o dia. O carregamento é feito através da porta Lightning, que está um pouco defasada, e suporta carga de até 18 watts. A concorrência oferece velocidades maiores de carga. Aqui você carrega 50% em 30 minutos e 100% em mais ou menos 1 hora e 40, o que é bastante tempo. A boa notícia é que ele suporta carregamento sem fio, então ele é bem versátil quanto à parte de carregamento. Fazendo um apanhado geral do aparelho, é um celular que basicamente entrega tudo. Ele é bem visto e vale muito a pena para quem está buscando uma experiência de iPhone. É uma experiência que não te permite muito sair daquele quadrado, mas uma experiência bastante sólida, com tudo no lugar funcionando do jeito que tem que funcionar e sem apresentar nenhum travamento. É o celular que você liga e utiliza. Para quem produz conteúdo em rede social, eu acho que hoje é quase imprescindível você ter um iPhone. É o que melhor performa em redes sociais e postagens, além de ter ótimo nível de câmera, principalmente no que diz respeito à filmagem.
Esse celular hoje de vitrine você encontra ali por volta dos seus R$ 2.400 a R$ 2.800, o que não é uma faixa barata de preço. E nessa faixa você encontra até alguns celulares melhores, como por exemplo o próprio iPhone 12 de vitrine, o S23 lacrado, o Xiaomi 13 Lite lacrado, que entregam em partes algumas coisas a mais do que o iPhone 11 Pro. E tem também o iPhone 11 ali numa faixa um pouco mais baixa de preço, mas ainda assim próxima do 11 Pro, que quase sempre sendo encontrado novo e lacrado. Ele vale a pena, porém é necessário verificar qual o seu uso específico e se ele vai se encaixar no seu uso. Agora eu quero saber de você que está vendo esse vídeo, se para você o iPhone 11 Pro vale a pena em 2023. Comenta aqui embaixo que eu tô louco para saber. Para mim, ele vale bastante a pena, principalmente se for encontrado num bom preço. Lembrando que tanto o link do 11 Pro quanto o de todos os concorrentes que eu citei aqui vão estar na descrição do vídeo, tá? Então você pode comprar o celular e também entrar nos grupos de oferta para ficar por dentro das melhores promoções. Por hora, eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos do canal para você se manter por dentro do assunto sem sair da minha companhia. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força. E até a próxima.